nossa saúde. A dieta anti-inflamatória pode ser simples e deliciosa. Ao fazer escolhas alimentares mais saudáveis, você vai sentir os benefícios não só no seu corpo, mas também na sua energia e disposição. Comece aos pouquinhos e perceba a diferença na sua saúde e na qualidade de vida. Participe da nossa coluna, mande sua pergunta aqui para Mix ou no meu Instagram, no @AmandaKGomes, que vai ser um prazer te responder e também deixar sua vida mais simples e saudável. Um beijo, boa semana! Tá bom pra começar, hein? Segunda-feira, aquela promessa. Hoje eu começo a dieta. E não é uma dieta restritiva, não. Como a Amanda bem falou, né? Vai trocando devagarzinho, vai incluindo alimentos mais saudáveis aí na sua vida, que o resultado vem. Então, participa com a gente, vai mandando. Tem perguntas? Manda pra gente. Encaminha lá pra Amanda no @AmandaKGomes, tá bom? E toda segunda-feira vai ter dicas muito preciosas para você aqui no Mix Bem Viver com a nossa nutricionista Amanda Gomes. 6h37. Tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da mente. Bom dia, André Ormsbecker. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa semana a todos. Boa semana. Começou fria, mas ó, dizem que vai dar ainda uma esquentadinha. Então vamos aproveitar. André, o que você traz hoje pra gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 7 pecados capitais. Eu resolvi fazer uma série. Uma série? Uma série. Ah, vai ser um pecado por semana. Pecado, vamos tentar, né? É um pecado por semana, tá bom, né? Um pecadinho é grande, né? Cada pecadinho ali. Então, vamos lá. Você vai ficar pecando aqui com a gente um mês e quase 2 meses. Né? São 8 semanas em 2 meses, 7 semanas vai ser de pecado. Viu como é um seriado? Viu? É uma minissérie. Minissérie. Os 7 pecados capitais. Isso. E daí eu pergunto, né? Será que esses 7 pecados capitais ainda fazem sentido no dia de hoje ainda? Será Isso que eu ia te perguntar. Será que eles fazem? Eu acho que ainda faz. Eu acho. Vamos lá, vamos pensar nisso, né? Vamos lá. Então, tá, os 7 pecados capitais, na verdade, começaram com 8, né? Já diminuiu um. Né? Já tiraram o desclassificado. Rebaixado. Então, eles começaram lá naquelas escolas iniciáticas lá no Egito, né? Passaram pelo Império Romano e também depois foram classificados mais corretamente lá no cristianismo medieval. E os 7 pecados capitais, a princípio, são... o primeiro a gente chama de soberba, mas soberba é a soberba, né? Igual diz a Cíntia Chagas, a soberba e o orgulho. Então, o orgulho é o primeiro. Soberba quer dizer orgulho, né? Então, é orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Quem não conhece a gula, né? Que acabamos de falar aqui, né? Então esse pecado você já tem que já anota aí. Pula fora dele. Dá um check. Já é um a menos. Exatamente. Mas esses pecados capitais, na verdade, foram concebidos lá naquela época do Egito, mas como estados da alma, né? Então era mais como a tua cabecinha funcionava naquela época, né? Então, eram pecados que te levavam se você conseguisse controlá-los, te levavam a caminhos de virtude, de elevação espiritual e essas coisas. E, de certa forma, você colocava eles como as noções de certo e errado no teu dia a dia ali, né? E acho que chegam até hoje no certo e errado, até nos dias de hoje, né? E esses pecados capitais... começaram com um monge cristão lá no século IV. O nome dele era estranho, o nome dele era Evagrio Pôntico. Evagrio Pôntico. Evagrio. Olha que nome maluco. Acho que não tinha ninguém na turminha dele. Acho que não. Ele falou, esse cara, esse é o nome, cara. Com a criança. Lá no céu ele falou, cara, eu quero ir pra terra, mas com um nome muito louco, cara. Então vamos chamar Evagrio. Esse cara ele foi muito influenciado pela cultura grega, pela tradição cristã, e ele criou um tal de logismoi, ou logismoi. Ó, tudo louco, né? Nesses nomezinhos daquela época. E esse logismoi, ou logismoi, se quiser chamar, eram os 8 pensamentos iniciais, né? Só que eram pensamentos que
te deixavam, colocavam você como eram pensamentos ruins, vamos dizer assim, eram ideias mentais ruins. E eles chamavam isso de espíritos malignos que aprisionavam esses pensamentos, aprisionavam a tua alma e deixavam você assim com esses tais 8 pensamentos ruins. Eles elencaram 8, né? E um dos destaques dele era a assídia. A assídia quer dizer que você pode ser, que pode ser entendida como um tédio espiritual, como uma tristeza espiritual, uma apatia, né? E daí o que o Evagrio fez, né? Criou uma apostila dele, fez uma apostila lá de EJA, para quem não tinha entendido nada. E aí um tal de João Cassiano, que foi um dos discípulos do Evagrio Pontico, era isso? Pontico. Ele foi um discípulo do Evagrio e ele pegou essa apostila do Evagrio e saiu distribuindo aí. Vamos fazer uma panfletagem. Vamos panfletar aí o mundo. Então ele saiu lá do Egito, que chegou na Europa, e a principal país que ele divulgou isso foi a França, né? Então, chegando lá na França, ele fez essa divulgação desses 8 pecados capitais e começou a divulgar, e ficou isso, e foi indo, e começaram a aceitar esses pecados. Mas antes o nome não era capital, tá? Era só esses 8 pecados, era só esse logismoi aí, esses 8 pecados. E aí no século VI foi que esses pecados capitais ganharam uma forma. E o responsável por isso foi o Papa São Gregório Magno. Então, no século VI. Então, ficou 200 anos aí vagando e sendo divulgadas as informações aí dos pecados capitais. O Papa bateu o olho e falou, opa, tô vendo. Opa, exatamente. Eu tenho que fazer um marketing, um tráfego pago aí. Conteúdo aqui. Exatamente. E daí ele pegou naquela época era o Instagram real. Via pomba. Então ele pegou as pombinhas, colocou a informação ali no pezinho dela e mandou elas voarem. Se virem. Manda o recado aí. E daí esse Papa começou a fazer um estudo mais profundo, né? Ele estudava muito a espiritualidade, né? E o Gregório, então, condensou esses 8 pensamentos do Evagrio em 7 pecados capitais. Daí ele removeu desses 8 a tristeza da lista, porque daí ele achou que uma tristeza já tinha muito a ver próximo ali do próprio orgulho, dos próprios 7 pecados ali. Ele acabou tirando um para não ficar tanto assim e deixou os 7. E eles fizeram uma lista dos 7 pecados capitais do mais perigoso para o mais ou menos. Mais tranquilo. Pode, assim, de vez em quando. Exatamente. Então, o orgulho, ou a soberba, foi o primeiro da lista. E esse Papa, o Magno, ele introduziu o termo capital, que do latim significa caput, que do latim significa cabeça. Então, a cabeça, mas não é cabeça de ponta ali, né? É cabeça de fonte, de onde vem a fonte disso tudo, né? Então, ele colocou como as fontes principais dos pecados como se fosse a ordem ali que a gente tem hoje dos 7 pecados capitais. E no século XIII, o São Tomás de Aquino, ele pega esse esquema da obra aí, da obra dele, que ele chamou de Suma Teológica, e a partir disso ele colocou o nome 7 pecados capitais. Aí sim foi introduzido a palavra capital dentro dos 7 pecados ali. E isso tornou-se matéria de arte, de literatura, de filosofia e até mesmo estrutura de poder e controle, e inclusive colocada em obras do próprio Dante Alighieri, que era a Divina Comédia, e hoje a gente vê os 7 pecados capitais até em filme, série, videogame. Aliás, tem um filme que eu adoro, que é o Seven. Seven, exatamente. É um filme antigo com o Brad Pitt. Isso, Brad Pitt. E eles faziam... E o Morgan Freeman. Isso, era um serial killer que utilizava os 7 pecados capitais para fazer... Fortíssimo filme. E ainda rola assistir tranquilamente. Não é aquele filme que ficou antigo. Sim, sabe? Exatamente. E ele te prende. Muito bom. Sim, muito bom. É um bom conteúdo e é uma boa... Pra você pesquisar aí, é um filme para você estudar, inclusive. Olhe com um olhar mais crítico, assim, de estudo, e perceba que é bem legal esses 7 pecados capitais trabalhado nessa questão do filme e do Seven, né? É bem legal.
Então, e daí foi divulgado tudo isso e acabou virando toda essa historinha de hoje sobre os 7 pecados capitais. E então, no primeiro de hoje, a gente vai se basear mais no orgulho, né? Ou na soberba, como falam. A gente sempre pergunta, né? Quem não percebe assim como o orgulho pode nos afetar, né? E nos deixar assim afetar nós mesmos e os outros, né? Então, como o orgulho afeta nós mesmos dentro da nossa concepção e os outros também. E será que os pecados capitais sobrevivem porque falam das nossas sombras internas? Acho que sim, né? Talvez esses pecados capitais sejam nossas sombras internas aí que você aquele monstro, né? Aquele monstro lá interno que você não consegue se livrar. E todo mundo tem sombra, né? Não adianta, a não ser que você seja um deus, né? E aí é difícil, mas sempre você tem uma sombra, algum tipo talvez um desses pecados capitais esteja inserido em você. E se você souber controlar isso e equilibrar, tudo funciona. Tem uma frase sobre o orgulho que fala assim, ó, o orgulho grita e a alma sussurra. O orgulho grita porque, se a gente levar para a questão do ego e da centelha, que a gente já conversou aqui várias vezes, o ego é aquele cara que fica, aquela terceira pessoa que as pessoas acham que é uma terceira pessoa, né? Que fica gritando ali, que fica querendo tudo, que fica choramingando. Sabe aquelas crianças que vão no mercado e você fala, não pode comprar Nescau hoje. Daí a criança cai no chão, fica chorando, que lá é o ego. É teu ego que quer de qualquer maneira. E se você não der, ele fica lá chorando e daí você acaba comprando. Mas o orgulho tem muito a ver com o ego, né? E esse ego eles colocaram como primeiro ali da tabelinha, porque acho que ela é a raiz de todos os outros pecados, né? Então o ego, o orgulho, vamos dizer assim, é um da cabeça ali dos 7 pecados capitais. E o ego inflado é essa necessidade de ser melhor que os outros, né? A gente às vezes tem esse ego inflado para mostrar nosso certo tipo de superioridade em cima dos outros. E a gente acaba esbarrando nesse problema e se torna, às vezes, um problema bem complicado, sabe, né? Sabe aquela frase, você sabe com quem você está falando? Isso é triste, né? Daí quando a pessoa fala, não, só ainda bem. Ainda bem, é bem isso. Você não sabe meu nome, que bom. Mas é isso. verdade, né? O orgulho, ele acaba abrindo mesmo o caminho para todo o resto, né? Sim. Eu até falei, nossa, tem pecado bem pior. Por exemplo, eu julgo a ira, né? A raiva é um pecado terrível. Sim. Mas o orgulho te leva também, né? Sim. A raiva, a ira. O orgulho é o teu master ali que vai te fazer você é o carro-chefe. É o carro-chefe que vai fazer você perder ou não, né? Se souber equilibrar, beleza, mas tem gente que não consegue, né? E isso, inclusive, é um problema, às vezes, dentro de próprias empresas, né? No setor corporativo, o orgulho leva, inclusive, a assédio moral, assédio sexual, coisas assim, que é bem complicado, né? E às vezes só por questão de superioridade. Só né? para mostrar o cargo. Exatamente. Eu mando em você, então me obedeça. Ou aquela pessoa que não sabe nada, né? Mas não sabe, tipo assim, não sabe o básico, mas eu mando. Sou o superior. Então vem aqui e faz. Exatamente. É bem isso. Dentro da questão da soberba, né, da palavra soberba, ela vem do latim e ela quer dizer, é bem isso que a gente acabou de falar, ó, estar acima, né? Então soberba é estar acima. Então essa questão do orgulho de estar acima dos outros, que é muito perigoso você trabalhar essa questão, que acaba afetando você, acaba afetando a todos, né? E você perde o equilíbrio desse tal orgulho que você tem, acaba afetando você mesmo e os outros, que acaba voltando para você. Pode achar difícil entender como que isso afeta, mas sabe aquela frase que acho que muitos de nós já falamos, né? Putz, o cara perdeu uma grande oportunidade, mas por quê? Porque é orgulhoso. Orgulhoso. Né? Uhum. Então, assim, não é só o orgulho de se pôr acima, Sim. mas a teimosia, sabe? Isso. Daquela coisa de, não, eu não vou fazer e tal. Exatamente. Uma coisa que pode render frutos, bons frutos lá na frente. E quantos de nós, nossa, o cara era bom pra caramba, né? Mas é orgulhoso. Isso. Não dar o braço a torcer. Né? Não dá o braço a torcer de jeito nenhum, porque a verdade dele acabou e tal. Então afeta sim, né? Sim, muito com certeza. a pessoa.
E afasta os outros também. Com certeza. Né? Daí você fica no caminho sozinho e aí, como é que você resolve? Tem o ego. Como é que vai resolver? Aí ele não vai te ajudar. E aí quero ver. Então o ego, esse orgulho, né, é esse pecado da exaltação do seu eu, né? Da sensação de ser melhor, de ser superior e ser mais importante. Mas será que ele nasce mesmo da força ou da insegurança profunda? Eu acho que bastante tem a ver com essa insegurança. De muitas pessoas é por causa da insegurança, né? Talvez você não tenha você não tenha essa percepção de poder que você tem no teu poder interno de sobrepor alguns problemas e você acaba se deixando por essa insegurança e você deixa o teu orgulho, o teu ego te dominar e aí não tem o que fazer, né? E você vai acabar sofrendo por você mesmo. Dentro do orgulho na psicologia, pro Freud, né, o ego tem um papel central no nosso senso de identidade, né? É ele que o Freud separava em ego, id e superego, né? Mas não precisa separar, era só para o teu cérebro entender como funciona. Mas o ego está ali e ele tem um papel central nessa teu guia, né, na tua direção da tua vida, em que pode te fazer muito mal, né? E o orgulho, né, pode ser um mecanismo de defesa também, que você se protege achando que é superior para você não tocar na ferida, né, naquela ferida que você tem, né? Então, ou na ferida dos outros também. E o Jung já tinha uma parte que ele falava das sombras. O Jung que falava dessa questão das sombras, que é essa relação das sombras, inclusive de todos os 7 pecados ali capitais, algum deles são suas sombras. E o Jung falava também essa mesma coisa, para você tomar cuidado, né, para que você não não coloque o orgulho, não coloque o ego na frente de tudo, porque às vezes destrói teu caminho e desvirtua do caminho aí. E o ego na espiritualidade tem uma frase que diz assim, ó: quanto maior o ego, menor o espaço por espírito. É a mesma coisa que a gente já falou lá em cima. Quanto maior o ego, quanto maior seu orgulho, tem menos espaço para o seu lado espiritual. E o seu lado espiritual é aquele lado que você descobre quando tua hierarquia espiritual permite, quando você se permite, né? Até em momentos a gente sempre fala aqui, né, em momentos de oração, de meditação, você consegue achar teu equilíbrio ali, né? Então, se você tem muito ego, você não dá espaço para o seu espírito, né? Para o seu lado espiritual se desenvolver e você acaba caindo em armadilhas que você mesmo provoca. E nas tradições espirituais, né, o orgulho, né, considerado o mais perigoso dos pecados. No cristianismo foi o pecado de Lúcifer, né, naquela época que eles falavam sobre Lúcifer. No budismo, o orgulho é um dos venenos mentais que geram essa ilusão, né? No Vedanta, eles chamam de Ahankara, que o ego que se identifica com o corpo, a mente e os títulos. É aquele ego de título, né? Igual você sabe o que você está falando, mas também você sabe que eu sou o PhD em ou você sabe que eu sou o mestre em blá blá blá. Esses egos que são inflados, que atrapalham o caminho. E a soberba ou o orgulho impedem a entrega, o aprendizado, a humildade espiritual. Você fica preso, né? E o aprendizado é importante, porque você fica preso ali, que você acha que você sabe tudo e acaba não deixando com que o conhecimento venha até você e você não usa esse conhecimento com sabedoria. É muito importante ter conhecimento e usá-lo com sabedoria. E é aquele negócio, né, do ego falando assim, eu já sei de tudo, né? E fecha muitas portas para a sua evolução. E como que o ego se disfarça, né? Ele vem sempre com uma arrogância explícita, né? Às vezes parece... Ele é ardiloso. Às vezes vem com aquele negócio, eu não preciso da tua ajuda, não preciso. Ninguém faz tão bem quanto eu, né? Sou diferente demais para me misturar com vocês aqui vocês aqui da senzala. Você fica aí no seu lugar. Fica no seu sentadinho aí que eu resolvo. E eu não vou, aquela famosa, né? Eu não vou pedir desculpas mesmo sabendo que errei. Então esse é um dos egos mais perigosos aí, né? Você não tem... teu orgulho é mais dominante aí, você não tem vontade nem de pedir desculpas e às vezes acaba
caindo na tua própria armadilha, né? Como a gente sempre diz. E como reconhecer, André? Então, eu acho que reconhecer o teu orgulho, o teu ego, é uma forma de você ter uma auto-observação, né? Ou um autoconhecimento. Se você ficar na mediocridade, você nunca vai descobrir que você é orgulhoso ou tem ego em cima das pessoas. Eu acho que, eu sempre falo, né? A escola da vida é perfeita. Um dia, você pode até ir levando tua vida lá, mas a escola da vida um dia dá uma lição. Ela fala, opa, peraí, dá uma olhadinha nisso aqui, vê se está fazendo certo mesmo. Então, eu acho que a escola da vida ela sempre vai te dar um toque, uma lição para que você aprenda. Aí, se não aprender, volta na próxima vida e tenta aprender de novo. Não aprendeu, volta. Não aprendeu, volta. Não aprendeu, volta. E entra naquele negócio da roda de Sansara que a gente já falou aqui, né? E tenta praticar a humildade, né? Um pouquinho, acho que é bom, né? Tente praticar essa humildade que você pode descobrir que você tem um ego inflado e pode equilibrar isso, né? Para não ficar tanto por cima das pessoas ou tão perdendo até oportunidades para a sua própria vida, né? Utilizar a gratidão também como uma forma de abater um pouquinho esse orgulho, esse ego. Aceitar mais o erro, né? Porque errar é humano e pedir desculpas é divino, né? Então, saiba que essa aceitação do erro é importantíssima. E você tem que estar disposto também a aprender, né? Aprender com qualquer um, né? Tem gente que, não sei se vocês sabem da historinha da pasta de dente, antigamente o buraquinho da pasta de dente era gigante. Então você apertava a pasta, já acabava, em 3 apertadas acabava. E os caras se reuniram na empresa, sei lá qual empresa, acho que na Colinos, vamos dizer assim, né? A Sorriso. A Colinos, que hoje é Sorriso, tá? A Colinos exatamente. A Colinos é bem velhinha, tá? Então é Sorriso hoje. Eles se reuniram no setor do marketing lá e falaram, cara, como que nós vamos resolver esse problema para vender mais tubos de pasta de dente, né? E eles tentaram achar a resposta, não conseguiam. Um dia o cara falou, peraí, então saí só um pouquinho, não está se resolvendo nada, vou tomar um cafezinho. Saiu lá no cafezinho, encontrou a tia do café. E a tia do café falou, nossa, faz tempo que vocês estão lá dentro, né? Tem uma reunião lá dentro, né? Aquelas conversinhas de café. Ele falou, pois a senhora não acredita que a gente está tentando resolver um problema com a pasta de dente e não consegue resolver. Ela falou, mas qual que é o problema? Ela, que a pasta de dente a gente quer tentar vender mais ela, né? Porque ela vende pouco e tal. Daí ela falou, mas é que vocês têm que... eu acho que a pasta de dente de vocês deviam... Era o contrário, eu falei o contrário. Vocês deviam abrir mais o buraquinho dela, daí sai mais pasta, porque ele é muito pequenininho, sai pouca pasta, de demora para sair, obviamente. E daí ela falou, abram mais o buraquinho da pasta, daí sai mais pasta, daí vocês vendem mais. E o cara falou, cara, olha, que loucura. Então, é isso que a gente fala, né? Você está disposto a aprender com qualquer um, né? E o cara aprendeu com a mocinha do café lá. Então são coisas que às vezes as oportunidades aparecem ali do nada e você... E o orgulho pode deixar você surdo e cego. Exatamente. Então você ser humilde e não se rebaixar também, né? Mas saber reconhecer o conhecimento dos outros que podem ajudar você e podem ajudar seu ego, seu orgulho e te deixar num caminho mais tranquilo. E entender que somos canais, né? Não somos donos da verdade, ninguém é dono da verdade. E saber que essa humildade e esse conhecimento abre portas para a tua evolução espiritual, né? Então, esse foi o primeiro dos 7 pecados capitais, o orgulho. Então, pense, né? Pense mais sobre ele, analise o seu orgulho, analise as suas ações diárias aí para você ver se teu orgulho não está te levando para uma armadilha que você mesmo provocou. Muito bem, né? Vai pensando aí. Logo tem um episódio completo também lá no Spotify, se você perdeu algum momento, quer ouvir mais uma vez, compartilhar e muito mais lá nas redes sociais também, né, André? Isso, redes sociais que é @QuantumDocs. E mais merchan, não esqueçam que essa semana nós temos mais uma palestra gratuita, dia 12, nesse sábado,
Dia 12, lá na Unicesumar, palestra gratuita comigo e mais o Tiago Toledo. E no próximo dia 26 também tem mais uma palestra gratuita lá na Unicesumar, ok? E não esqueçam que hoje, num mundo paralelo, olha que louco, Nossa, né? Num mundo paralelo, hoje é 7 de abril. Hoje seria a data em que estaria o Sacane aqui em Curitiba, mas nós mudamos a data, tá? Então é dia 30 de junho. Dia 30 de junho, Sérgio Sacani aqui em Curitiba, na Ópera de Arana, ok? Ok. Muito bem. Valeu, André. Obrigado. Nada de pecar por aí. É hein? isso aí. Valeu, Cuidado. André Wormsbecker, É. Corações e Mentes, os 7 pecados capitais. Hoje foi o dia do orgulho. Semana que vem tem mais. 7 horas, você segue participando com a gente, 998226669.